O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Parvasagra Parva. Capítulo 2. Visão geral dos capítulos e conteúdo. Os rishis disseram: ó filho de Suta, nós desejamos ouvir um relato completo e circunstancial a respeito do lugar mencionado por você como Samanta Panchaya. Salti disse: ouçam, ó Brahmanes, as descrições sagradas que eu irei proferir, ó melhores dos homens, vocês são dignos de ouvir a respeito do lugar conhecido como Samanta Panchaka. No intervalo entre os Yugas Treta e Dvapara, Rama, o filho de Jamadagni, grandioso entre todos os que manejam armas, impelido por impaciência pelos males, atacou repetidamente a classe nobre de Kshatriyas. E o Veda teme aquele que é deficiente em tradição, pensando ele me danificará. Vayupurana 181. Quando aquele meteoro flamejante, por meio da sua própria bravura, aniquilou toda a tribo de Kshatriyas, ele formou em Samanta Panchaka 5 lagos de sangue. Nós ouvimos que, a sua razão estando dominada pela raiva, ele ofereceu oblações de sangue para os espíritos dos seus antepassados, permanecendo no meio das águas cor de sangue daqueles lagos. Foi então que os seus antepassados, dos quais Rishika era o principal, tendo chegado lá se dirigiram a ele desta forma: ó Rama, ó abençoado Rama, ó filho de Brigu, nós estamos gratos pela reverência que tu tens demonstrado pelos teus ancestrais e por teu grande heroísmo, ó poderoso. Que bênçãos estejam sobre ti. Ó ilustre, pede a bênção que desejas. Rama disse: se, ó pais, vocês estão dispostos favoravelmente em relação a mim, o benefício que eu peço é que eu seja absolvido dos pecados gerados por ter aniquilado os Kshatriyas em fúria, e que os lagos que eu formei possam se tornar famosos no mundo como santuários sagrados. Os Pitris então disseram: assim será. Mas fica apaziguado. E Rama consequentemente ficou pacificado. A região que se encontra próxima desses lagos de água sangrenta daquele tempo em diante é célebre como Samanta Panchaka, a sagrada. Os sábios declaram que todo o país deve ser distinguido por um nome significativo de alguma circunstância que possa tê-lo tornado famoso. No intervalo entre os Yugas Dvapara e Kali aconteceu em Samanta Panchaka o combate entre os exércitos dos Kauravas e dos Pandavas. Naquela região sagrada, sem asperezas de nenhum tipo, foram reunidas 18 Akshauinis de soldados ávidos pela batalha. E, ó Brahmanes, tendo ido até lá, eles foram todos mortos no local. Assim o nome daquela região, ó Brahmanes, é explicado, e o país descrito para vocês como sagrado e encantador. Eu mencionei tudo referente a como a região é famosa em todos os 3 mundos. Os rishis disseram: nós desejamos saber, ó filho de Suta, o que é implicado pelo termo Akshauini que é usado por ti. Conta-nos integralmente qual é o número total de cavalos e soldados de infantaria, carruagens e elefantes, que compõem uma Akshauini, pois tu estás completamente informado. Salti disse: uma carruagem, um elefante, 5 soldados de infantaria e 3 cavalos formam uma pati. 3 patis fazem um Senamuka. 3 Senamukas são chamados de Guma. 3 Gumas, de Gana. 3 Ganas, de Vaini. 3 Vaines juntas são chamadas de Pritana. 3 Pritanas formam uma Chamo. 3 Chamos, uma Anikini. E 10 Anikines formam, como é chamada por aqueles que conhecem, uma Akshauini. Ou melhores dos Brahmanes, matemáticos calculam que o número de carruagens em uma Akshauini é de 21.870. A quantidade de elefantes deve ser fixada no mesmo número. Ou puros, vocês devem saber que o número de soldados de infantaria é 109.350, o número de cavalos é 65.610. Esses, ó Brahmanes, como totalmente explicados por mim, são os números de uma Akshauini, como dito por aqueles familiarizados com os princípios dos números.
ou melhores dos Brahmanes. Segundo esse cálculo, foram compostas as 18 Akshauhines dos exércitos Kaurava e Pandava. O tempo, cujos atos são extraordinários, os reuniu naquele local e, tendo feito dos Kauravas a causa, destruiu a todos. Bhishma, conhecedor de uma grande variedade de armas, lutou por 10 dias. Drona protegeu os Vainis Kaurava por 5 dias. Kama, o desolador de exércitos hostis, lutou por 2 dias e Salya por metade de um dia. Depois durou metade de um dia o combate com massas entre Duryodhana e Bhima. No fim daquele dia Asvatthama e Kripa destruíram o exército de Yudhishthira enquanto dormia sem suspeitar do perigo. Ó Saunaka, esta melhor das narrações chamada Bharata, que começou a ser repetida no teu sacrifício, foi antigamente repetida no sacrifício de Janamejaya por um discípulo inteligente de Vyasa. Ele é dividido em várias seções. No início são Paushya, Pauloma, e Astika Parvas, descrevendo integralmente a coragem e o renome dos reis. Essa é uma obra cuja descrição, dicção e sentido são variados e esplêndidos. Ele contém relatos sobre vários costumes e ritos. Ele é aceito pelos sábios como o estado chamado Vairagya é aceito por homens desejosos da libertação final. Como o ser entre as coisas a serem conhecidas, como a vida entre as coisas que são preciosas, assim essa história que fornece os meios de chegar ao conhecimento de Brahma é o principal dentre todos os sastras. Não há uma história circulante neste mundo que não dependa dessa história, assim como o corpo dos pés que ele usa. Como os senhores de boa linhagem são sempre servidos por empregados desejosos de promoção, assim o Bharata é apreciado por todos os poetas. Como as palavras que constituem os vários ramos de conhecimento concernentes ao mundo e os Vedas mostram somente vogais e consoantes, assim essa história excelente mostra somente a mais elevada sabedoria. Escutem, ó ascetas, aos resumos das várias divisões, parvas, dessa história chamada Bharata, dotada de grande sabedoria, de seções e bases que são admiráveis e variadas, de significados sutis e conexões lógicas, e embelezadas com a substância dos Vedas. O primeiro parva é chamado de Anukramanika. O segundo, Sangraya. Então Paushya. Então Pauloma. O Astika. Então Advansavatarana. Então vem o Sambhava de incidentes extraordinários e emocionantes. Então vem Jatugryadaya, a queima da casa de Laka, e então Idimbabada, a morte de Idimba, Parvas. Então vem Bakabada, morte de Baka, e então Chitrarata. O próximo se chama Svayamvara, escolha de marido por Panchali, no qual Arjuna pelo exercício de virtudes kshatriyas obtém Draupadi como esposa. Então vem Vaivaka, casamento. Então vem Viduragamana, chegada de Vidura, Rajalabha, aquisição do reino, Arjuna Banavasa, exílio de Arjuna, e Subhadrarana, o rapto de Subhadra. Depois desses vem Aranaarika, Kandavadaya, ou incêndio na floresta de Kandava, e Mayadarsana, encontro com Maya o Asura arquiteto. Então vem Saba, Mantra, Jarasandha, Digvijaya, campanha geral. Depois de Digvijaya vem Rajasuyaka, Argyavirana, o roubo do Argya, e Sisupalabhada, a morte de Sisupala. Depois desses Dyuta, jogo, Anudyuta, o jogo seguinte, Aranyaka, e Krimirabhada, destruição de Krimira. O Arjuna Vigamana, as viagens de Arjuna, Kairati. No último é descrita a batalha entre Arjuna e Madeva no disfarce de um caçador. Depois disso Indra Lokavigamana, a viagem às regiões de Indra. Então aquela mina de religião e virtude, ou muito emocionante Nalopakyana, a história de Nala. Depois desse último Tirtha Yatra ou a peregrinação do sábio príncipe dos Kurus, a morte de Jatasura, e a batalha dos Yakshas. Então a batalha com os Nivata Kavachas, a Jagara, e Markandeya Samasya, reunião com Markandeya. Então o encontro de Draupadi e Satyabhama, Goshayatra, Mirgasvatna, sonho do veado. Então a história de Brihadaranyaka e então a Indradrumna.
Então Draupadi Irana, o sequestro de Draupadi, Jayadrata Bhimoksana, a libertação de Jayadratha. Então a história de Savitri ilustrando o grande mérito da castidade conjugal. Depois desses a história de Rama. O Parva que vem em seguida é chamado de Kundalarana, o roubo dos brincos. Aquele que vem em seguida é Aranya e então Vairata. Então a entrada dos Pandavas, na cidade de Virata, e o cumprimento da sua promessa, de viver incógnitos por 1 ano. Então a destruição dos Kshakas, então a tentativa de roubar o gado, de Virata pelos Kauravas. O próximo é chamado de o casamento de Abhimanyu com a filha de Virata. O seguinte, vocês devem saber, é notabilíssimo Parva chamado Yoga. O próximo deve ser conhecido pelo nome de Sanjaya e a chegada de Sanjaya. Então vem Prajagara a insônia de Dhritarashtra devido à sua ansiedade. Então Sanatsujata, no qual se encontram os mistérios da filosofia espiritual. Então Yanasade, e então a chegada de Krishna. Então a história de Matali e então de Galava. Então as histórias de Savitri, Vamadeva, e Vaina. Então a história de Jamadagni e Shodasarajika. Então a chegada de Krishna na corte, e então Bidulaputra Sasana. Então a reunião das tropas e a história de Sheta. Então, vocês devem conhecer, vem a briga de Karna de grande alma. Então a marcha para o campo das tropas de ambos os lados. O seguinte é chamado de contando os ratis e atiratas. Então vem a chegada do mensageiro Luca que acendeu a ira dos Pandavas. O próximo, vocês devem saber, é a história de Amba. Então vem a emocionante história da instalação de Bhishma como comandante-chefe. O próximo é chamado de a criação da região insular Jambu. Então Buni. Então o relato sobre a formação de ilhas. Então vem a Bhagavad Gita. E então a morte de Bhishma. Então a instalação de Drona. Então a destruição dos Sansapitakas. Então a morte de Abhimanyu. E então a promessa de Arjuna, de matar Jayadratha. Então a morte de Jayadratha, e então de Ghatotkasha. Então, vocês devem saber, vem a história da morte de Drona de força surpreendente. O próximo é chamado de o disparo da arma chamada Narayana. Então, vocês sabem, vem Karna, e então Salya. Então vem a imersão no lago, e então o combate, entre Bhima e Duryodhana, com massas. Então vem Sarasvata, e então as descrições de santuários sagrados, e então genealogias. Então vem Soptika descrevendo incidentes vergonhosos, para a honra dos Kuros. Então vem o Aísica de incidentes dolorosos. Então vem Jalapradana, oblações de água para os espíritos dos mortos, e então as lamentações das mulheres. O próximo deve ser conhecido como Srada, descrevendo os ritos fúnebres realizados para os Kauravas mortos. Então vem a destruição do Rakshasa Charvaka que tinha assumido o disfarce de um Brahmane, para enganar Yudhishthira. Então a coroação do sábio Yudhishthira. O próximo é chamado de Grihatravibhaga. Então vem Santi, então Rajadharma Nusasana, então Apadharma, então Mokshadharma. Aqueles que seguem se chamam respectivamente Sukha Prasnabhigamana, Brahma Prasnanusana, a origem de Durvasa, e as disputas com Maya. O próximo deve ser conhecido como Anusasanika. Então a ascensão de Bhishma para o céu. Então o sacrifício de cavalos, o qual quando lido elimina todos os pecados. O próximo deve ser conhecido como Anujita, no qual há palavras de filosofia espiritual. Os que vêm em seguida se chamam Asranvasa, Putradarshana, o encontro com os espíritos dos filhos falecidos, e a chegada de Narada. O próximo é chamado de Mausala, que é cheio de incidentes terríveis e cruéis. Então vem Mahaprasthanika e a ascensão para o céu. Então vem o Purana, que é chamado de Kilvansa 3. Nesse último estão contidos Vishnu Parva, divertimentos e façanhas de Vishnu como uma criança, a destruição de Kansa, e finalmente, o maravilhoso Bhavishya Parva no qual há profecias com relação ao futuro.
Vyasa de grande alma compôs esses 100 parvas, dos quais acima há somente um resumo, tendo-os dividido em 18. O filho de Suta os recitou consecutivamente na floresta de Naimisha como segue. No Adi Parva estão contidos Paushya, Pauloma, Astika, Advansavatara, Samva, o incêndio da casa de Laka, a morte de Idimba, a destruição do Asuravaka, Chitradata, os Vainvara de Draupadi, seu casamento depois da derrota de rivais em guerra, a chegada de Vidura, a restauração, o exílio de Arjuna, o sequestro de Subhadra, a doação e recebimento do dote do casamento, o incêndio na floresta de Kandava, e o encontro com o Asura arquiteto, Maya. O Paushya Parva trata da grandeza de Utanka, e o Pauloma, dos filhos de Brigu. O Astika descreve o nascimento de Garuda e dos Nagas, cobras, o batimento do oceano, os incidentes relativos ao nascimento do corcel celeste Shaisrava, e finalmente, a dinastia de Bharata, como descrita no sacrifício de cobras do rei Janamejaya. O Sambhava Parva narra o nascimento de vários reis e heróis, e do sábio Krishna de Vaipayana, as encarnações parciais de divindades, a geração de Danavas e Yakshas de grande bravura, e serpentes, Gandharvas, aves, e de todas as criaturas. E por fim, da vida e aventuras do rei Bharata, o progenitor da linhagem que recebe seu nome, o filho nascido de Sakuntala no eremitério do asceta Kanva. Esse Parva também descreve a grandeza de Bhagirathi, e os nascimentos dos vasos na casa de Santanu e sua ascensão para o céu. Nesse Parva também é narrado o nascimento de Bhishma, unindo em si mesmo porções das energias dos outros vasos, sua renúncia da realeza e adoção do modo de vida Brahmacharya, sua fidelidade aos seus votos, sua proteção a Chitrangada, e depois da morte de Chitrangada a proteção ao seu irmão mais novo, Vishitravirya, e a colocação do último no trono. O nascimento de Dharma entre os homens por causa da maldição de Animandávya. Os nascimentos de Dhritarashtra e Pandu através da potência das bênçãos de Vyasa e também o nascimento dos Pandavas. As conspirações de Duryodhana para enviar os filhos de Pandu para Varanavata e os outros conselhos sombrios dos filhos de Dhritarashtra em relação aos Pandavas. Então o conselho dado para Yudhishthira em seu caminho pelo bem-querente dos Pandavas, Vidura, na língua Mlesha, a escavação do buraco, a queima de Puroshana e da mulher adormecida da casta de caçadores, com seus 5 filhos, na casa de Laka. O encontro dos Pandavas na floresta pavorosa, o apêndice do Mahabharata, chamado Arivansa e composto das 3 partes aqui citadas. Ele não faz parte dessa tradução. Com Idimba, e a morte do irmão de Idimba, chamado Idimba, por Bhima de grande heroísmo. O nascimento de Ghatotkasha. A reunião dos Pandavas com Vyasa e de acordo com seus conselhos sua permanência disfarçados na casa de um Brahmane na cidade de Ekashatra. A destruição do Asuravaka, e o assombro do povo à visão. Os nascimentos extraordinários de Krishna e Drishtadyumna. A partida dos Pandavas para Panchala em obediência à injunção de Vyasa, e movidos igualmente pelo desejo de ganhar a mão de Draupadi ao ouvirem as notícias sobre os Vayanvara dos lábios de um Brahmane. A vitória de Arjuna sobre um Gandharva, chamado Angaraparna, na margem do rio Bhagirathi, a contração de amizade com seu adversário, e a audição do Gandharva da história de Tapati, Vasishta e Aurva. Esse Parva trata da viagem dos Pandavas em direção a Panchala, a obtenção de Draupadi no meio de todos os Rajas, por Arjuna, depois de ter acertado o alvo com sucesso, e na luta seguinte a derrota de Salya, Kama, e de todos os outros chefes coroados nas mãos de Bhima e Arjuna de grande heroísmo. A averiguação por Balarama e Krishna, a visão daquelas façanhas inigualáveis, que os heróis eram os Pandavas, e a chegada dos irmãos à casa do ceramista onde os Pandavas estavam permanecendo. O desânimo de Drupada ao saber que Draupadi deveria se casar com 5 maridos. A notável história dos 5 Indras relatada na sequência. O casamento extraordinário e divinamente ordenado de Draupadi. O envio de Vidura pelos filhos de Dhritarashtra como mensageiro aos Pandavas. A chegada de Vidura e sua visão de Krishna.
A residência dos Pandavas em Kandava Prasta, e então seu governo sobre metade do reino. A fixação de turnos pelos filhos de Pandu, em obediência à injunção de Narada, para a união conjugal com Draupadi. De modo semelhante, a história de Sunda e Upasunda é recitada nele. Esse Parva então trata da partida de Arjuna para a floresta de acordo com a promessa, ele tendo visto Draupadi e Yudhishthira juntos quando entrou no quarto para pegar armas para salvar as vacas de certo Brahmane. Esse Parva então descreve o encontro de Arjuna no caminho com Lupin, a filha de Unarga, serpente. E ele então relata suas visitas a vários lugares sagrados. O nascimento de Vabruvana. A libertação por Arjuna das 5 donzelas celestes que tinham sido transformadas em jacarés pela imprecação de um Brahmane. O encontro de Madhava e Arjuna no local santo chamado Prabhasa. O rapto de Subhadra por Arjuna, incitado a isso pelo irmão dela, Krishna, no maravilhoso carro que se movia na terra e na água, e pelo ar, de acordo com o desejo do passageiro. A partida para Indraprasta, com o dote. A concepção no útero de Subhadra daquele prodígio de coragem, Abhimanyu, e a Ginaseni dando nascimento a filhos. Então segue a viagem de divertimento de Krishna e Arjuna para as margens do Jamuna e a obtenção por eles do disco e do célebre arco Gandiva. A queima da floresta de Kandava. O resgate de Maya por Arjuna, e a fuga da serpente, e a geração de um filho por aquele melhor dos rishis, Mandapala, no útero da ave Sarnji. Esse Parva é dividido por Vyasa em 227 capítulos. Esses 227 capítulos contêm 8.884 slokas, versos. O segundo é o extenso Parva chamado Sabha ou Assembleia, cheio de importância. Os assuntos desse Parva são a fundação da grandiosa mansão pelos Pandavas, o exame dos seus retentores, a descrição dos Lokapalas por Narada, bem familiarizado com as regiões celestes, os preparativos para o sacrifício Rajasuya, a destruição de Jarasandha, a libertação por Vasudeva dos príncipes confinados na passagem da montanha, a campanha de conquista geral pelos Pandavas, a chegada dos príncipes ao sacrifício Rajasuya com tributo, a destruição de Sisupala na ocasião do sacrifício, em relação à oferenda de Arghya, Bhimazena zombando de Duryodhana na assembleia, a tristeza e inveja de Duryodhana na visão da magnificente escala na qual os arranjos tinham sido feitos, a indignação de Duryodhana em consequência, e os preparativos para o jogo de dados. A derrota de Yudhishthira no jogo pelo astuto Sakuni. A libertação por Dhritarashtra de sua nora aflita Draupadi mergulhada em um mar de angústia causado pelo jogo, como de um barco atirado por ondas tempestuosas. Os esforços de Duryodhana para envolver Yudhishthira novamente no jogo. E o exílio do derrotado Yudhishthira com seus irmãos. Esses constituem o que foi chamado por Vyasa de Sabha Parva. Esse Parva é dividido em 78 capítulos, ou melhor dos Brahmanes, e em 2.507 slokas. Então vem o terceiro Parva chamado Aranyaka, referente à floresta. Esse Parva trata da viagem dos Pandavas à floresta e dos cidadãos seguindo o sábio Yudhishthira, a adoração de Yudhishthira ao deus do dia. De acordo com as injunções de Daumya, para ser dotado do poder de manter os dependentes brahmanes com comida e bebida, a criação de alimento através da graça do sol, a expulsão por Dhritarashtra de Vidura que sempre falava para o bem de seu senhor, a ida de Vidura aos Pandavas e seu retorno para Dhritarashtra por solicitação do último. As conspirações do vil Duryodhana para destruir os Pandavas que vagavam na floresta, sendo incitado a isso por Karna. O aparecimento de Vyasa e a dissuasão da determinação de Duryodhana de ir para a floresta. A história de Surabhi. A chegada de Maitreya. Sua declaração para Dhritarashtra do rumo de ação, e sua maldição sobre Duryodhana. Bhima matando Kirmira em combate. A ida dos Panchalas e dos príncipes da linhagem Vrishni até Yudhishthira ao saberem da sua derrota no jogo injusto por Sakuni. Dhananjaya acalmando a fúria de Krishna. As lamentações de Draupadi diante de Madhava. Krishna encorajando-a.
A queda de Saúva também é aqui descrita pelo Rishi. Também Krishna levando Subhadra com seu filho para Dvaraka. E Drishtadyumna levando o filho de Draupadi para Panchala. A entrada dos filhos de Pandu na fantástica floresta de Vaita. Conversa de Bhima e Yudhishthira e Draupadi. A ida de Vyasa aos Pandavas e dotando Yudhishthira do poder de Pratismriti. Então, depois da partida de Vyasa, a remoção dos Pandavas para a floresta de Kamyaka. As viagens de Arjuna de bravura imensurável à procura de armas. Sua luta com Mahadeva no disfarce de um caçador. Seu encontro com os Lokapalas e recebimento de armas deles. Sua viagem para as regiões de Indra em busca de armas e a consequente ansiedade de Dhritarashtra. As lamentações de Yudhishthira na ocasião do seu encontro com o venerável grande sábio Bryadasva. Aqui se encontra a sagrada e muito emocionante história de Nala ilustrando a paciência de Damayanti e o caráter de Nala. Então a obtenção por Yudhishthira dos mistérios dos dados do mesmo grande sábio. Então a chegada do Rishi Lomasa dos céus onde os Pandavas estavam, e o recebimento por aqueles moradores de grande alma nas florestas das notícias trazidas pelo Rishi do seu irmão Arjuna que estava nos céus. Então a peregrinação dos Pandavas para vários lugares sagrados de acordo com a mensagem de Arjuna, e sua obtenção de grande mérito e virtude consequentes de tal peregrinação. Então a peregrinação do grande sábio Narada ao santuário Putasta. Também a peregrinação dos Pandavas de grande alma. Aqui há a privação de Karna de seus brincos por Indra. Aqui também é recitada a magnificência sacrificial de Gaia. Então a história de Agastya na qual o Rishi come o Asura Vatapin, e sua ligação conjugal com Lopamudra pelo desejo de filhos. Então a história de Rishyasringa que adotou o modo de vida Brahmacharya desde sua infância. Então a história de Rama de grande bravura, o filho de Jamadagni, na qual é narrada a morte de Kartavira e Ayayas. Então o encontro entre os Pandavas e os Vrishnis no local sagrado chamado Prabhasa. Então a história de Sukanya na qual Shyavana, o filho de Brigu, faz os gêmeos Asvins beberem, no sacrifício do rei Saryati, o Sukusoma, do qual eles tinham sido excluídos pelos outros deuses, e no qual, além disso, é mostrado como o próprio Shyavana obteve juventude perpétua, como uma bênção dos gratos Asvins. Então é descrita a história do rei Mandata. Então a história do príncipe Jantu. E como o rei Somaka por oferecer seu filho único, Jantu, em sacrifício obteve 100 outros. Então a história excelente do falcão e do pombo. Então o exame do rei Sivi por Indra, Agni, e Dharma. Então a história de Ashtavakra, na qual ocorre a disputa, no sacrifício de Janaka, entre aqueles Rishi e o principal dos especialistas em lógica, Vandin, o filho de Varuna. A derrota de Vandi pelo grande Ashtavakra, e a libertação pelo Rishi de seu pai das profundidades do oceano. Então a história de Avakrita, e então a do grande Raivya. Então a partida, dos Pandavas, para Gandhamadana e sua residência no retiro chamado Narayana. Então a viagem de Bhimasena para Gandhamadana a pedido de Draupadi, em busca da flor de perfume doce. O encontro de Bhima em seu caminho, no Bananal, com Hanuman, o filho de Pavana de grande bravura. O banho de Bhima no tanque e a destruição das flores naquele local para obter a flor de perfume doce, que ele estava procurando. Sua consequente batalha com os poderosos Rakshasas e os Yakshas de grande destreza incluindo Hanuman. A destruição do Asura Jata por Bhima. O encontro dos Pandavas com o sábio nobre Vrishaparva. A partida deles para o retiro de Astishena e residência lá. O incitamento de Bhima para atos de vingança por Draupadi. Então é narrada a subida das colinas de Kailasa por Bhimasena, sua magnífica batalha com os Yakshas poderosos liderados por Hanuman. Então o encontro dos Pandavas com Vaisravana, Kuvera, e o encontro com Arjuna depois que ele tinha obtido muitas armas celestes para o propósito de Yudhishthira. Então o terrível combate de Arjuna com os Nivatakavachas que moravam em Hiranyaparva, e também com os Paulomas, e os Kalakeyas. Sua destruição nas mãos de Arjuna.
O começo da exibição das armas celestes por Arjuna diante de Yudhishthira, o impedimento do mesmo por Narada, a descida dos Pandavas de Gandhamadana, a captura de Bhima na floresta por uma poderosa serpente enorme como uma montanha, sua libertação das espirais da cobra após Yudhishthira responder a certas questões, a volta dos Pandavas para as florestas Kamyaka. Aqui é descrita a reaparição de Vasudeva para ver os filhos poderosos de Pandu, a chegada de Markandeya, e vários recitais, a história de Prithu ou filho de Vena, narrada pelo grande Rishi, as histórias de Sarasvati e do Rishi Tarkya. Depois dessas a história de Matsya, e outras velhas histórias recitadas por Markandeya, as histórias de Indradyumna e Dundumara, então a história da esposa Casta, a história de Angira, o encontro e conversa de Draupadi e Satyabhama, a volta dos Pandavas para a floresta de Dvaita, então a procissão para ver os bezerros e a prisão de Duryodhana, e, quando o Patife estava sendo raptado, seu resgate por Arjuna. Aqui se encontra o sonho de Yudhishthira com o veado. Então a reentrada dos Pandavas na floresta de Kamyaka. Aqui também há a longa história de Vridraúnica. Aqui também é recitada a história de Durvasa. Então o sequestro por Jayadratha de Draupadi do retiro. A perseguição do raptor por Bhima veloz como ar e a raspagem imprópria da cabeça de Jayadratha pela mão de Bhima. Aqui há a longa história de Rama na qual é mostrado como Rama matou Ravana em batalha por meio de sua destreza. Aqui também é narrada a história de Savitri. Então a privação de Karna por Indra de seus brincos. Então o oferecimento a Karna pelo grato Indra de uma Sakti, arma-míssil, que tinha a virtude de matar somente uma pessoa contra quem ela fosse lançada. Então a história chamada Aranya na qual Dharma, o deus da justiça, dá conselhos para seu filho, Yudhishthira. Na qual, além disso, é narrado como os Pandavas depois de terem obtido uma bênção vão em direção ao oeste. Esses estão todos incluídos no terceiro parva chamado Aranyaka, composto de 269 capítulos. O número de slokas é 11.664. O extenso parva que vem em seguida é chamado Virata. Os Pandavas chegando nos domínios de Virata veem em um cemitério nos arredores da cidade uma grande árvore chami na qual eles guardam suas armas. Aqui é narrada a sua entrada na cidade e a sua estadia lá disfarçados. Então a morte por Bhima do Vilkishaka que, irracional pela luxúria, procurou Draupadi. A designação pelo príncipe Duryodhana de espiões inteligentes. E seu envio para todas as partes para localizar os Pandavas. O fracasso deles em descobrir os filhos poderosos de Pandu. O primeiro roubo do gado de Virata pelos Trigartas e a terrível batalha que se segue. A captura de Virata pelo inimigo e seu resgate por Bhimazena. A libertação também do gado pelo Pandava, Bhima. O roubo do gado de Virata novamente pelos Kurus. A derrota em batalha de todos os Kurus por Arjuna sozinho. A libertação do gado do rei. A concessão por Virata de sua filha Uttara para a aceitação de Arjuna em nome de seu filho com Subhadra, Abhimanyu, o destruidor de inimigos. Esses são os conteúdos do extenso quarto parva, ou Virata. O grande Rishi Vyasa compôs nele 67 capítulos. O número de slokas é os 2050. Ouçam então, os conteúdos do quinto parva que deve ser conhecido como o Yoga. Enquanto os Pandavas, desejosos de vitória, residiam no lugar chamado Paplavya, Duryodhana e Arjuna foram ao mesmo tempo até Vasudeva, e disseram, você deve nos ajudar nessa guerra. E Krishna de grande alma, após essas palavras serem proferidas, responde, ó principais dos homens, um conselheiro em mim mesmo que não lutará e uma Akshauini de tropas, qual desses eu darei para qual de vocês? Cego para os seus próprios interesses o tolo Duryodhana pede as tropas, enquanto Arjuna solicita Krishna como um conselheiro que não lutaria.
Então é descrito como, quando o rei de Madhya estava indo ajudar os Pandavas, Duryodhana, tendo-o iludido no caminho por meio de presentes e hospitalidade, o induz a conceder um benefício e então solicita sua ajuda na batalha. Como Salya, tendo dado sua palavra a Duryodhana, vai até os Pandavas e os conforta por narrar a história da vitória de Indra sobre Vritra. Então vem o envio pelos Pandavas do seu Purohita, sacerdote, aos Kauravas. Então é descrito como o rei Dhritarashtra de grande coragem, tendo ouvido a palavra do Purohita dos Pandavas e a história da vitória de Indra, decide enviar seu Purohita e ao final despacha Sanjaya como mensageiro aos Pandavas por desejar a paz. Aqui é descrita a insônia de Dhritarashtra por ansiedade ao saber tudo sobre os Pandavas e seus amigos, Vasudeva e outros. Foi nessa ocasião que Vidura dirigiu ao rei sábio Dhritarashtra vários conselhos que eram cheios de sabedoria. E foi aqui também que Sanat Sujata recitou para o ansioso e entristecido monarca as verdades excelentes da filosofia espiritual. Na manhã seguinte Sanjaya fala, na corte do rei, da identidade de Vasudeva e Arjuna. É então que o ilustre Krishna, movido por bondade e desejo de paz, vai ele mesmo à capital Kaurava, Hastinapura, para trazer paz. Então vem a rejeição pelo príncipe Duryodhana da missão diplomática de Krishna, que tinha chegado para pedir paz para o benefício de ambos os partidos. Aqui é narrada a história de Damodivava. Então a história da procura de Matuli de grande alma por um marido para sua filha. Então a história do grande sábio Galava. Então a história do treinamento e disciplina do filho de Bidula. Então a exposição por Krishna, perante os rajas reunidos, dos seus poderes de yoga após saber dos planos perversos de Duryodhana e Karna. Então Krishna colocando Karna em sua carruagem e lhe oferecendo conselho, e a rejeição de Karna do mesmo por orgulho. Então o retorno de Krishna, o destruidor de inimigos, de Hastinapura para o Paplavya, e sua narração para os Pandavas de tudo o que tinha acontecido. É então que aqueles opressores de inimigos, os Pandavas, tendo ouvido tudo e deliberado devidamente entre si, fazem toda a preparação para a guerra. Então vem a marcha de Hastinapura, para a batalha, de soldados de infantaria, cavalos, quadrigários e elefantes. Então a contagem das tropas de ambos os partidos. Então o despacho pelo príncipe Duryodhana de Uluka como enviado aos Pandavas no dia anterior à batalha. Então a contagem de quadrigários de diferentes classes. Então a história de Amba. Isso tudo é descrito no quinto parva chamado Yoga do Bharata, cheio de incidentes referentes à guerra e paz. O Ascetas, o grande Vyasa compôs 186 capítulos nesse parva. O número de slokas também compostos nele pelo grande Rishi é 6.698. Então é narrado Bhishma Parva repleto de incidentes admiráveis. Nele é narrada por Sanjaya a formação da região conhecida como Jambu. Lá é descrita a grande depressão do exército de Yudhishthira, e também uma batalha violenta por 10 dias sucessivos. Nele Vasudeva de grande alma por meio de fundamentos baseados na filosofia da libertação final acaba com os escrúpulos de Arjuna surgidos da consideração do último por seus parentes, a quem ele estava prestes a matar. Nele o magnânimo Krishna, atento ao bem-estar de Yudhishthira, vendo a perda infligida ao exército Pandava, desce rapidamente da sua carruagem e corre destemido, com seu chicote de guiar na mão, para efetuar a morte de Bhishma. Nele Krishna também atinge com palavras cortantes Arjuna, o manejador do Gandiva e o principal em batalha entre todos os manejadores de armas. Nele o principal dos arqueiros, Arjuna, colocando Shikandin à sua frente e perfurando Bhishma com suas flechas afiadas o derruba da sua carruagem. Nele, Bhishma jaz estendido em seu leito de flechas. Esse parva extenso é conhecido como o sexto do Bharata. Nele foram compostos 117 capítulos.
O número de slokas é 5.884 como contado por Vyasa, conhecedor dos Vedas. Então é narrado o admirável Parva chamado Drona, cheio de incidentes. Primeiro vem a instalação no comando do exército, Kuru, do grande instrutor em armas, Drona. Então o voto feito por aquele grande mestre de armas de capturar o sábio Yudhishthira em batalha para agradar Duryodhana. Então a retirada de Arjuna do campo perante os Sansapitakas. Então a derrubada de Bhagavata como um segundo Indra no campo, com o elefante Supritika, por Arjuna. Então a morte do herói Abhimanyu em sua adolescência, sozinho e sem ajuda, nas mãos de muitos Marathas incluindo Jayadratha. Então, depois da morte de Abhimanyu, a destruição por Arjuna, em batalha, de 7 Akshauhines de tropas e então de Jayadratha. Então a entrada, por Bhima de braços poderosos e por aquele principal dos guerreiros em carruagem, Satyaki, nas fileiras Kaurava impenetráveis até para os deuses, a procura de Arjuna em obediência às ordens de Yudhishthira, e a destruição do resto dos Sansapitakas. No Drona Parva se encontra a morte de Alambusha, de Srutayus, de Jalasandha, de Shomadata, de Virata, do grande guerreiro em carruagem Drupada, de Ghatotkasha e outros. Nesse Parva, Asvatthama, excitado além dos limites pela morte de seu pai em batalha, dispara a terrível arma Narayana. Então a glória de Rudra em relação à queima das 3 cidades. Então a chegada de Vyasa e a narração por ele da glória de Krishna e Arjuna. Esse é o grandioso 7º Parva do Bharata, no qual todos os chefes e príncipes heróicos citados são enviados para sua prestação de contas. O número de capítulos nesse Parva é 170. O número de slokas compostos no Drona Parva pelo Rishi Vyasa, o filho de Parasara possuidor do conhecimento verdadeiro depois de muita meditação, é 8.909. Então vem um magnífico Parva chamado Karna. Nele é narrada a nomeação do sábio rei de Madra como quadrigário de Karna. Então a história da queda do Asura Tripura. Então o uso um para com o outro por Karna e Salya de palavras duras em sua saída do campo. Então a história do cisne e do corvo narrada em alusão insultante. Então a morte de Pandya nas mãos de Asvatthama de grande alma. Então a morte de Dandasena. Então a de Darda. Então o risco iminente de Yudhishthira em duelo com Karna na presença de todos os guerreiros. Então a ira mútua de Yudhishthira e Arjuna. Então a pacificação de Arjuna por Krishna. Nesse Parva, Bhima, em cumprimento de sua promessa, tendo aberto o peito de Dussasana em batalha, bebeu o sangue do seu coração. Então Arjuna mata o grande Karna em duelo. Os leitores do Bharata chamam esse de 8º Parva. O número de capítulos nele é 69 e o número de slokas é 4.964. Então é recitado o admirável Parva chamado Salya. Depois que todos os grandes guerreiros tinham sido mortos, o rei de Madra se torna o líder do exército, Kaurava. Os combates um depois do outro, de quadrigários, são aqui descritos. Então vem a queda do grande Salya nas mãos de Yudhishthira o justo. Aqui também se encontra a morte de Sakuni em batalha nas mãos de Sahadeva. Após só um pequeno resto das tropas permanecer vivo depois do imenso massacre, Duryodhana vai para o lago e, criando para si próprio um espaço dentro de suas águas, se deita esticado lá por algum tempo. Então é narrado o recebimento dessa notícia por Bhima dos caçadores. Então é narrado como, movido pelas palavras insultuosas do inteligente Yudhishthira, Duryodhana, sempre incapaz de suportar afrontas, sai das águas. Então vem o combate com massas entre Duryodhana e Bhima. Então a chegada, na hora de tal combate, de Balarama. Então é descrita a santidade do Sarasvati. Então a continuação do combate com massas. Então a fratura das coxas de Duryodhana em batalha por Bhima com um terrível arremesso de sua massa. Isso tudo é descrito no maravilhoso 9º Parva. Nele o número de capítulos é 59 e o número de slokas compostos pelo grande Vyasa, o propagador da fama dos Kauravas, é 3.220.
Então eu descreverei o Parva chamado Saltika de incidentes pavorosos. Após os Pandavas terem ido embora, os poderosos quadrigários Kritavarma, Kripa, e o filho de Drona vão ao campo de batalha e veem lá o rei Duryodhana jazendo no chão, com as coxas quebradas e coberto de sangue. Então o quadrigário formidável, o filho de Drona, de ira terrível, promete, sem matar todos os Panchalas, incluindo Drishtadyumna e os Pandavas também com todos os seus aliados, eu não tirarei a armadura. Tendo falado essas palavras, os três guerreiros, deixando o lado de Duryodhana, entram na grande floresta exatamente quando o sol estava se pondo. Enquanto sentados sob uma grande árvore banha, figueira de Bengala, à noite, eles veem uma coruja matando numerosos corvos um depois do outro. A visão daquilo Asvatama, com o coração cheio de raiva ao pensar no destino de seu pai, resolve matar os Panchalas adormecidos. E dirigindo-se ao portão do acampamento, ele vê lá um Rakshasa de aparência aterrorizante, sua cabeça alcançando os próprios céus, guardando a entrada. E vendo aquele Rakshasa obstruindo todas as suas armas, o filho de Drona rapidamente pacifica por meio de adoração Rudra de 3 olhos. E então, acompanhado por Kritavarma e Kripa, ele mata todos os filhos de Draupadi, todos os Panchalas com Drishtadyumna e outros, junto com seus parentes, que dormiam sem suspeitar à noite. Todos perecem naquela noite fatal exceto os 5 Pandavas e o grande guerreiro Satyaki. Esses escaparam devido aos conselhos de Krishna. Então o quadrigário de Drishtadyumna leva aos Pandavas a notícia do massacre dos Panchalas adormecidos pelo filho de Drona. Então Draupadi, aflita pela morte de seus filhos e irmãos e pai, se senta diante de seus maridos decidida a se matar por meio de jejum. Então Bhima, de bravura terrível, movido pelas palavras de Draupadi, se decide para satisfazê-la, e pegando sua massa, rapidamente segue em fúria ao filho de seu preceptor e armas. O filho de Drona, por medo de Bhimazena e impelido pelo destino e movido também por raiva, dispara uma arma celeste dizendo, isso é para a destruição de todos os Pandavas. Então Krishna, dizendo, isso não acontecerá, neutraliza as palavras de Asvatama. Então Arjuna neutraliza aquela arma por meio da sua própria. Vendo as intenções destrutivas do vil Asvatama, Dvaipayana e Krishna pronunciam maldições sobre ele, as quais o último responde. Os Pandavas então privam o poderoso guerreiro em carruagem Asvatama da joia em sua cabeça, e ficam muito satisfeitos, e, orgulhosos de seu sucesso, fazem um presente dela para a entristecida Draupadi. Assim o 10º Parva, chamado Saltika, é recitado. O grande Vyasa o compôs em 18 capítulos. O número de slokas também compostos, nele, pelo grande narrador das verdades sagradas é 870. Nesse Parva foram colocados juntos pelo Rishi os 2 Parvas, chamados Saltika e Aishika. Depois disso é recitado Parva muito emocionante chamado Stri. Dhritarashtra, de visão profética, aflito pela morte de seus filhos, e movido por inimizade em relação a Bhima, quebra em pedaços uma estátua de ferro destramente colocada diante dele por Krishna, como substituta de Bhima. Então Vidura, removendo a afeição do aflito Dhritarashtra por coisas mundanas por meio de argumentos aludindo à libertação final, consola aquele monarca sábio. Então é descrita a ida do angustiado Dhritarashtra acompanhado pelas senhoras de sua casa para o campo de batalha dos Kauravas. Aqui seguem os lamentos emocionantes das esposas dos heróis mortos. Então a ira de Gandhara e Dhritarashtra e sua perda de consciência. Então as damas Kshatriya veem aqueles heróis, seus filhos, irmãos, e pais que não retornariam, jazendo mortos no campo. Então a pacificação por Krishna da fúria de Gandhara angustiada pela morte de seus filhos e netos. Então a cremação dos corpos dos Rajas falecidos com os ritos devidos por aquele monarca, e o Yudhishthira, de grande sabedoria e o principal também de todos os homens virtuosos.
Então, depois que o oferecimento de água aos espíritos dos príncipes falecidos tinha começado, a história da confissão de Kunti de que Karna era seu filho nascido em segredo. Tudo isso é descrito pelo grande Rishi Vyasa no emocionante 11º Parva. Sua leitura atenta comove todo o coração sensível com tristeza e até tira lágrimas dos olhos. O número de capítulos compostos é 27. O número de slokas é 775. 12º em número vem o Santi Parva, que aumenta a compreensão e no qual é narrado o desalento de Yudhishthira por ter matado seus pais, irmãos, filhos, tios maternos e parentes matrimoniais. Nesse Parva é descrito como do seu leito de flechas Bhishma explica vários sistemas de deveres dignos do estudo de reis desejosos de conhecimento. Esse Parva explica os deveres relativos a emergências, com indicações completas de época e motivos. Por compreendê-lo se obtém conhecimento perfeito. Os mistérios também da emancipação final são descritos com detalhes. Esse é o 12º Parva, o favorito dos sábios. Ele consiste em 339 capítulos, e contém 14.732 slokas. Próximo em ordem é o excelente Anusasana Parva. Nele é descrito como Yudhishthira, o rei dos Kurus, foi reconciliado consigo mesmo após ouvir a exposição dos deveres por Bhishma, o filho de Bhagirathi. Esse Parva trata de regulamentos em detalhes e de Dharma e Artha. Então das regras de caridade e seus méritos. Então das qualificações dos donatários, e das doações supremas relativas a transportes. Esse Parva também descreve os cerimoniais e dever individual, as regras de conduta e o mérito inigualável da veracidade. Esse Parva mostra o grande mérito de Brahmanes e vacas, e elucida os mistérios dos deveres em relação a tempo e lugar. Esses estão incorporados no Parva excelente chamado Anusasana de incidentes variados. Nele é descrita a ascensão de Bhishma para o céu. Esse é o 13º Parva, o qual declara com precisão os vários deveres dos homens. O número de capítulos nele é 146. O número de slokas é 8.000. Então vem o 14º Parva, a Svamédika. Nele está a excelente história de Samvarta e Maruta. Então é descrita a descoberta, pelos Pandavas, de tesouros preciosos. E então o nascimento de Parikshit, que foi revivido por Krishna depois de ter sido queimado pela arma celeste de Asvatthama. As batalhas de Arjuna, o filho de Pandu, enquanto segue o cavalo sacrificial solto, com vários príncipes que em fúria o apanham. Então é mostrado o grande risco de Arjuna em seu combate com Vabruvana, o filho de Chitrangada, com Arjuna, a filha designada do chefe de Manipura. Então a história do Mangusto durante a realização do sacrifício de cavalo. Esse é o Parva notabilíssimo chamado Asvamédika. O número de capítulos é 103. O número de slokas compostos, nele, por Vyasa de conhecimento verdadeiro é 3.320. Então vem o 15º Parva chamado Asramvasika. Nele, Dhritarashtra, abdicando do reino, e acompanhado por Gandhara e Vidura vai para as florestas. Vendo isso a virtuosa Prita também, sempre empenhada em cuidar de seus superiores, deixando a corte de seus filhos, segue o velho casal. Nele é descrito o fenomenal encontro, por bondade de Vyasa, do rei, Dhritarashtra, com os espíritos de seus filhos mortos, netos, e outros príncipes, retornados do outro mundo. Então o monarca, abandonando suas tristezas, alcança com sua esposa o fruto mais elevado dos seus atos meritórios. Nesse Parva, Vidura, depois de ter confiado na virtude durante toda a sua vida, alcança o estado mais meritório. O filho erudito de Gavalgana, Sanjaya, também de paixões sob total controle, e o principal dos ministros, alcança, nesse Parva, o estado abençoado. Nesse Yudhishthira o justo encontra Narada e ouve dele a respeito da extinção da linhagem dos Vrishnis. Esse é um notável Parva chamado Asramvasika.
O número de capítulos nele é 42, e o número de slokas compostos por Vyasa conhecedor da verdade é 1506. Depois disso, vocês sabem, vem uma Maushala de incidentes dolorosos. Nele, aqueles heróis de coração de leão, da linhagem Vrishni, com as cicatrizes de muitos campos de batalha em seus corpos, oprimidos pela maldição de um Brahmane, enquanto privados de juízo pela bebida, impelidos pelo destino, matam uns aos outros nas margens do mar de sal com a erva Iraka que, nas mãos deles, se torna dotada dos atributos fatais do raio. Nele, Balarama e Kesava, Krishna, depois de causarem o extermínio de sua linhagem, sua hora tendo chegado, eles mesmos não se elevam acima do domínio do tempo todo destrutivo. Nesse, Arjuna, o principal entre os homens, indo para Dvaravati, Dvaraka, vê a cidade desprovida de Vrishnis e fica muito abalado e extremamente triste. Então, depois do funeral do seu tio materno Vasudeva, o principal entre os Yados, Vrishnis, ele vê os heróis da tribo Yadu jazendo estirados mortos no lugar onde eles tinham estado bebendo. Ele então faz a cremação dos corpos dos ilustres Krishna e Balarama e dos membros principais da linhagem Vrishni. Então, quando ele estava viajando de Dvaraka com as mulheres e as crianças, os velhos e os decrépitos, os remanescentes da tribo Yadu, ele é encontrado no caminho por uma grande calamidade. Ele testemunha também a desgraça de seu arco Gandiva e a inauspiciosidade de suas armas celestes. Vendo tudo isso, Arjuna fica abatido e, conforme o conselho de Vyasa, vai até Yudhishthira e solicita permissão para adotar o modo de vida sannyasa. Esse é o 16º parva chamado Maushala. O número de capítulos é 8 e o número de slokas compostos por Vyasa conhecedor da verdade é 320. O próximo é Mahaprasthanika, o 17º parva. Nele, aqueles principais entre os homens, os Pandavas, abdicando de seu reino, partem com Draupadi em sua grande jornada chamada Mahaprasthana. Nisso eles cruzam com Agni, tendo chegado à margem do mar de águas vermelhas. Nesse, pedido pelo próprio Agni, Arjuna reverenciando devidamente devolve a ele o excelente arco celeste chamado Gandiva. Nesse, deixando seus irmãos que caíram um depois do outro e Draupadi também, e Yudhishthira segue sua jornada sem olhar nenhuma vez para trás para eles. Esse 17º parva é chamado de Mahaprasthanika. O número de capítulos nele é 3. O número de slokas também compostos por Vyasa conhecedor da verdade é 320. O parva que vem depois desse, vocês devem saber, é o extraordinário chamado Varga de incidentes celestes. Vendo o carro celeste vindo para levá-lo Yudhishthira, movido por bondade em relação ao cão que o acompanhava, se recusa a subir nele sem seu companheiro. Observando a firme aderência do ilustre Yudhishthira à virtude, Dharma, o Deus da justiça, abandonando sua forma canina se mostra ao rei. Então Yudhishthira, ascendendo para o céu, sente muita aflição. O mensageiro celeste mostra a ele o inferno por meio de um ato de ilusão. Então Yudhishthira, a alma da justiça, ouve os lamentos de partir o coração de seus irmãos vivendo naquela região sob a disciplina de Yama. Então Dharma e Indra mostram a Yudhishthira a região designada para os pecadores. Então Yudhishthira, depois de deixar o corpo humano por meio de um mergulho no Ganges celeste, alcança aquela região que as suas ações mereciam, e começa a viver em alegria, respeitado por Indra e todos os outros deuses. Esse é o 18º parva, como narrado pelo ilustre Vyasa. O número de slokas compostos, ou ascetas, pelo grande Rishi nesse parva é 209. Acima estão os conteúdos dos 18 parvas. No apêndice, Kita, estão o Arivansa e o Vavishya. O número de slokas contidos no Arivansa é 12.000. Estes são os conteúdos da seção chamada Parva Sangraya. Salti continuou, 18 Akshauinis de tropas se reuniram para lutar. O combate que se seguiu foi terrível e durou 18 dias.
Aquele que conhece os 4 Vedas com todos os Angas e as Upanishads, mas não conhece esta história, Bharata, não pode ser considerado como sábio. Vyasa, de inteligência incomensurável, falou do Mahabharata como um tratado a respeito de Artha, Dharma e Kama. Aqueles que ouvem essa história nunca podem aguentar ouvir outras, como, de fato, aqueles que escutaram a voz doce do coquila, cuco, macho nunca podem ouvir a dissonância do grasnado do corvo. Como a formação dos 3 mundos procede dos 5 elementos, assim as inspirações de todos os poetas procedem dessa composição excelente. O Brahmanes, como as 4 espécies de criaturas, vivíparas, ovíparas, nascidas da umidade quente e vegetais, são dependentes do espaço para sua existência, assim os Puranas dependem dessa história. Como todos os sentidos dependem para seu exercício das várias modificações da mente, também todos os atos, cerimoniais, e qualidades morais dependem deste tratado. Não há uma história corrente no mundo que não dependa desta história, assim como o corpo do alimento que recebe. Todos os poetas tratam o Bharata assim como empregados desejosos de promoção sempre servem a patrões de boa linhagem. Assim como o abençoado asrama familiar nunca pode ser superado pelos outros 3 asramas, modos de vida, assim nenhum poeta pode superar este poema. Ó ascetas, livrem-se de toda inação. Que os seus corações se fixem na virtude, porque a virtude é o único amigo daquele que vai para o outro mundo. Mesmo o mais inteligente por criar riqueza e esposas nunca pode fazer desse sua propriedade, nem essas posses são duráveis. O Bharata proferido pelos lábios de Dvaipayana é sem paralelo. Ele é a própria virtude e sagrado. Ele destrói o pecado e produz o bem. Aquele que o ouve enquanto está sendo narrado não tem necessidade de um banho nas águas sagradas de Pushkara. Um Brahmane, quaisquer pecados que ele possa cometer durante o dia através de seus sentidos, é liberto deles todos pela leitura do Bharata à noite. Quaisquer pecados que ele possa cometer também durante a noite por ações, palavras, ou mente, ele fica livre deles todos por ler o Bharata no primeiro crepúsculo, aurora. Aquele que dá 100 vacas com chifres engastados com ouro para um Brahmane bem informado nos Vedas e todos os ramos de conhecimento, e aquele que ouve diariamente as narrações sagradas do Bharata adquirem mérito igual. Como o vasto oceano é facilmente transitável por homens que têm navios, assim é esta extensa história de grande excelência e profunda importância com a ajuda deste capítulo chamado Parva Sangraya. Assim termina a parte chamada Parva Sangrado Adi Parva do Mahabharata abençoado.